Você já ouviu falar em genética? A genética é um campo da ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, como as características de pais passam para seus filhos e desses filhos para os filhos deles. Por isso, ela se dedica a estudar os genes. Os genes são as unidades fundamentais da hereditariedade. Cada gene tem uma sequência de DNA. Esse negócio que parece uma escadinha retorcida. E é nessa sequência de DNA que estão os cromossomos, que carregam as nossas informações genéticas. Você já tá achando que errou de vídeo e acabou entrando em algum vídeo de ciências, não é mesmo? Mas não errou. Isso aqui tem tudo a ver com Grécia, tem a ver com a origem das polis, com o início da civilização grega. Nós vamos falar sobre os genos. Vamos lá? Mas antes da gente começar, vou aqui pedir para você se inscrever, vou pedir para você curtir, mas pode curtir depois que você assistir o vídeo inteiro, para você ver se você gosta, né? E você compartilhar com seus coleguinhas que estão estudando a mesma coisa que você, para que esse vídeo possa ajudar mais pessoinhas a adquirirem conhecimento. O que nós chamamos hoje de Grécia não tem muito a ver com o que a gente encontra quando faz uma pesquisa lá no Google Maps. É claro, aquele território que hoje compõe a Grécia atual fazia parte da Grécia Antiga, a chamada Península Balcânica. A Península Balcânica parece uma mãozinha, olha lá. Sou só eu que fico vendo formas nos mapas? Vocês não? Tá. Mas além dele, Grécia também eram todas as ilhas do Mar Egeu. Era também a região da Jônia, o lado oriental do Mar Egeu, onde hoje fica a Turquia. E também a Magna Grécia, onde hoje fica a Itália. Além disso, os gregos criaram colônias em várias partes do Mar Mediterrâneo, como por exemplo Marsella, na França. O que nós chamamos de povo grego era, na verdade, um conjunto de diversos povos, aqueus, jônios, dórios, que falavam uma língua, a língua indo-europeia. Talvez você já tenha ouvido falar da Grécia Antiga por causa das suas famosas cidades-estado, principalmente Atenas e Esparta. Parece que só existiam elas. Atenas, considerada o berço da democracia, e Esparta, que ficou muito famosa no cinema como o berço da pancadaria. Madness. This is Sparta! Que, no início, se organizaram de uma maneira muito distinta da polis, mas em um formato que acabou dando forma a elas mais pra frente. Eu falei um formato que acabou dando forma? A primeira forma de organização social desses povos que se estabeleceram nessa região foi em grandes grupos familiares chamados gens, ou, aportuguesando o termo, genos. A palavra grega gens está ligada à ideia de geração, parentesco, origem comum, nascimento. Ou seja, os genos nada mais eram que grandes núcleos familiares que reuniam pessoas que eram parentes, que tinham um parentesco, ou seja, que nasceram na mesma família. Viu como tem a ver com genética? É por isso que a palavra genética tem na sua etimologia, olha como estamos falando chique, a palavra gens. Mas vamos compreender algumas coisas importantes aqui para você não sair confundindo as coisas. A genética fala da transmissão de características biológicas dos pais, ambos, os dois, pai e mãe. No caso dos genos, nós não estamos falando de questões biológicas apenas. Nós estamos falando de uma forma de organização social, de certa forma política e religiosa primitiva. Esses grupos familiares, os genos, reuniam parentes, mas parente aqui eram apenas aquelas pessoas ligadas pelo lado
paterno. Isso mesmo. É como se você só reconhecesse como seus parentes a galera do lado do seu pai. Os seus tios paternos, os seus primos paternos, seus avós paternos. Os parentes do lado masculino vão ser chamados de agnados. São eles que compõem o geno. Os parentes pelo lado feminino, os parentes da mãe, são cognados. E eles não são considerados parentes. Pode até haver algum laço sanguíneo, mas eles não fazem parte do geno. Mas por que que isso acontece? Por que que eu estou descartando um lado inteiro da minha família? Isso acontece porque aqui nós temos uma sociedade patriarcal. A composição do geno depende muito de saber quem são os descendentes de uma família, porque isso tem um peso religioso muito importante. E, nesse caso, a descendência passa pelo homem, porque quando acontece a união, o casamento, o homem permanece na sua família, enquanto a mulher sai da família dela, da família onde ela nasceu, e passa a compor a família do marido. Ou seja, a descendência passa pelo homem porque ele sempre fica na família. A mulher é que muda. Obviamente, claro, essa mulher ainda podia manter algum tipo de contato, de laços afetivos com a sua família, mas é basicamente como se, através do casamento, ela deixasse mesmo de fazer parte da família dela, porque ela deixa de fazer parte do culto religioso da família dela e passa a fazer parte do culto religioso da família do marido. Os genos não eram apenas uma família ligada por laços sanguíneos, mas em que cada um podia fazer o que quisesse. Viver por conta própria, como as nossas famílias atuais. Tipo, você pode até manter contato com seus primos e almoçar de vez em quando com eles, ficar um tempo na casa deles, mas em geral, as famílias vivem cada um na sua casa, um numa cidade, outro na outra, enfim, a gente às vezes nem tem contato com todo mundo da nossa família. Aqui, no geno, eu tô falando de um grupo familiar muito unido. O geno responde pela dívida de qualquer um dos seus membros. O geno, ele paga o resgate de um dos seus membros que seja feito refém. Se alguém é acusado de algum crime, os membros da gens comparecem ao tribunal. Você não pode prestar queixa de ninguém da sua gens e também não pode testemunhar contra ninguém da sua gens num tribunal. Todo geno, ou seja, todas essas famílias extensas tinham um primeiro ancestral, um homem ao qual todos estavam ligados por laços sanguíneos. A ideia é que lá num passado distante, esse primeiro ancestral comandou a família e ele foi passando o bastão para o seu filho. E o filho passou para o filho dele. E o filho do filho dele passou para o filho do filho do filho dele. E o filho do filho dele passou para o filho do filho do filho do filho dele. E o filho do filho do filho do filho dele passou para o filho do filho do filho do filho do filho dele. E já deu para entender, né? Eu tô falando aqui de um negócio chamado direito de primogenitura. O primogênito, o filho homem mais velho, sim, é sempre um homem, esta é uma sociedade patriarcal, lembre, herdava tanto os direitos quanto os deveres do pai. Esse cara, ele é uma espécie de chefe, comandante da família, que vai receber o nome de Basileu. O Basileu decide tudo que está relacionado à família. O poder dele se estende a todos os seus agnados, ou seja, todos os seus parentes ligados pelo lado masculino e também aos dependentes desses parentes, mulheres, filhos, filhas, escravos e servos. Era ele quem distribuía as terras para os seus agnados e para suas famílias. Era ele quem julgava os crimes. Se tinha algum perrengue ali, as pessoas da família brigavam, quem definia o certo e o errado era esse cara. Ou seja, tudo passava pelo comando dele. Ele tinha até
o poder de decidir pela morte de algum dos membros do gênero. Claro, em situações extremas. Mas se eu vivesse nessa época, eu ia deixar Basileu mandar em mim, mas eu não ia mesmo. Hashtag eu não sou obrigada a aguentar isso. Você acha que eu vou ter que aguentar isso? Um homem mandando em mim, decidindo tudo as coisas? Não. Eu sei, caro telespectador, que é isto que está passando pela sua cabecinha. Mas a coisa não é tão simples assim, não. Veja que esse cara tinha muito poder. E o fato dele ter tanto poder residia no seguinte. Tem uma coisa que é muito, very big important para todas as people que compunham esse gênero. E isso era o comando do culto aos antepassados, o chamado banquete fúnebre. Banquete fúnebre? Isso não pode ser coisa boa não, gente. O que essa galera fazia? Eles convocavam assombração, eles sacrificavam bode, conversavam com a alma penada. É por isso que todo mundo obedecia. A galera tinha medo. Calma, que não é bem isso. Alguns animais morriam sim, mas calma, tá? Muita calma nessa hora. Bom, antes do surgimento daqueles deuses famosinhos da mitologia grega, sabe? Zeus, Atenas, Poseidon, Ares, Hades, enfim, essa galera aí. Então, antes desses deuses, desta mitologia ser criada, a religião desses povos ali da Grécia, como em muitos outros lugares, era, na verdade, o culto dos antepassados, ou seja, das pessoas da família que haviam morrido. O homem que recebia o comando da família, ele recebia também o dever de celebrar, de comandar o banquete fúnebre, que nada mais era do que um banquetão coletivo que reunia todos os membros da gen. E é por isso que alguns animais morriam, porque as pessoas comiam eles. E ali, nesse momento, eram oferecidos aos mortos, aos antepassados mortos da família, alimentos e bebidas. Para essa galera, a morte era um momento que ainda exigia alimento e moradia. E isso não é uma exclusividade dessa galera da Grécia. Aparece em várias religiões primitivas. Tudo isso acontecia diante do fogo sagrado, um local da casa onde o fogo era mantido sempre aceso. Era a responsabilidade de todo mundo da família, mas principalmente das mulheres, porque elas estavam ligadas às atividades domésticas, manter este fogo sempre aceso e sempre num lugar da casa escondido de estrangeiros, escondido de pessoas que não pertenciam àquela família. Lembrando que se você é uma mulher que não nasceu nessa família, se você veio parar nessa família por causa do casamento, os teus parentes lá da família de onde você veio são estrangeiros nesta família. Esses antepassados, os membros da família que já haviam morrido, eles não abandonavam a família. A crença era essa. Até porque eles eram enterrados na propriedade familiar, meu filho. Você vivia em cima de um cemitério. Ou seja, todos os membros da família tinham a mesma sepultura. E todo antepassado que morria se tornava um deus familiar. Um deus chamado Lar ou Penate. Deuses Lares ou Penates. Que eram esses deuses exclusivos daquela família, só protegiam aquela família, só cuidavam daquela família, só podiam ser alimentados e mantidos por aquela família. Logo, o culto a esses antepassados era um dever de todo mundo que estava vivo. Você deve estar pensando aí, né? Tá, mas família a gente não escolhe. E se eu não gosto de algum membro da minha família, eu vou ter que gastar minha comida com ele quando ele morrer. Isso é muito injusto. Eu, às vezes, não quero dividir minha comida nem com meu marido. Eu amo ele, juro. Para esses povos, aquele que não alimentasse os seus antepassados também não seria alimentado quando morresse.
Afinal, não deu exemplo para os seus filhos. E um espírito mal alimentado é um espírito atormentado. Rimou. Tô brincando. Um espírito mal alimentado seria um espírito atormentado que sofreria eternamente. Pense em como você fica quando tá com fome. Agora pensa numa fome eterna. Pensou? É tipo aquela propaganda do Snickers. Você não é você quando está com fome. Gente, eu juro que eu não tô sendo patrocinada, tá? Mas eu gostaria. Bom, eu não queria um espírito atormentado de alguém que foi enterrado ali no quintal da minha casa. Por isso, era muito fundamental manter o culto. E o Basileu é o único chefe desse culto. Ou seja, ele acaba se tornando uma pessoa muito poderosa. Beleza, professora Ana, legal, achei interessante sua explanação sobre o Basileu, mas e as polis gregas? Tá, eu chego lá, juro, eu tenho um plano. Me acompanhe. Apesar de duas gens nunca se fundirem, porque isso não era possível, lembre, cada gens tem que honrar os seus antepassados, e os antepassados desta não são os desta. Então elas não podiam se fundir numa só, mas elas podiam se associar. Nesse caso, cada uma continuava com os seus deuses próprios, os seus antepassados, os seus ancestrais, mas essas gens que se associavam escolhiam uma divindade comum para as duas adorarem. Acendia-se um fogo sagrado para honrar essa divindade em algum lugar que os membros dessas gens que se uniam pudessem ir para compartilhar os banquetes fúnebres, que também vão acontecer. Nesse caso, a associação de duas ou mais gens formava uma frátria. Da mesma forma que gens se associavam e formavam frátrias, as frátrias também muitas vezes associavam-se a outras frátrias. Enfim, frátrias podiam se associar, formando então grupos maiores, as tribos. Nesse caso, as diversas frátrias que se associavam escolhiam alguém, um homem, que pudesse ser cultuado por todas elas. Este homem era alguém que teria existido num passado muito distante e ele se tornava o herói epônimo das frátrias, ou seja, o herói que vai dar nome a todas elas. Essa tribo também vai ter um fogo sagrado, também vai ter os seus banquetes fúnebres. É interessante entender que no momento em que essas várias frátrias formadas por várias gens se unem numa tribo, a gente já tem aqui a ideia de um deus que pode ser cultuado por várias famílias que não têm necessariamente a mesma origem comum. E são essas tribos que vão dar origem às polis gregas, as cidade-estado. Como você talvez já tenha ouvido, polis, cidade-estado, é uma cidade independente, autônoma, que não está ligada a outras cidades à sua volta. As cidades gregas eram assim. A Grécia nunca teve um único comandante para todas as suas polis, não até ser dominada por outros povos. E essa independência entre as cidades gerou enormes diferenças entre elas. Por que essas cidades se tornaram tão diferentes? Existem vários motivos para isso. Primeiro, o fato de que cada cidade estava ligada a um desses povos que se estabeleceu em cada uma dessas regiões da Grécia. Segundo, a geografia grega não ajudava muito esses povos a terem contato. Em algumas regiões esse contato até era possível, em outras não. Veja que a Grécia é um troço que está espalhado desde a Turquia até colônias, enfim, na Espanha e na França. A geografia também vai impor diferentes estilos de vida em cada uma dessas cidades.
Por exemplo, algumas cidades vão se dedicar mais à agricultura, outras já não vão ter um terreno, um relevo que permita agricultura em grande quantidade. Então elas vão se lançar ao mar, vão trabalhar com comércio marítimo. Mas essas diferenças entre as diversas cidades-estado também se devem ao fato de que cada cidade-estado surge de uma tribo, composta pela confederação de várias frátrias, composta pela confederação de várias gens. Cada tribo tem seus deuses próprios, tem seu culto único, tem seu fogo sagrado, tem seu templo onde os estrangeiros não são bem-vindos. Então, a ideia não era realmente homogeneizar, ser tudo igual, unificar todas as cidades. Cada cidade vai se desenvolver do seu jeitinho. Então, gente, é isso. Vou deixar vocês com um botãozinho de inscrição e vou deixar vocês também com mais um videozinho aqui, ó, sugerido para você aumentar seus conhecimentos de história. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.